Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar aqui esta noite com vocês. Hoje, a palestra que eu vou fazer, ela vai tratar de um tema que vai ter um caráter promocional, porque eu já conversei com o Chico, ele me autorizou. Eu pretendo iniciar, a partir de semana que vem aqui no centro, um grupo de estudos sobre a reforma íntima. Nós vamos estudar, aqueles que quiserem participar, temas relativos à reforma íntima, renovação de ideias, as virtudes que Jesus nos ensina. Então, inicio a palestra fazendo esse convite a todos os que quiserem participar, é um grupo aberto. No grupo de estudos a gente tem mais liberdade, para dialogar sobre os temas que na palestra a gente não tem. Nós vamos fazer às segundas-feiras às 8 horas. Então, todos que quiserem, por favor, venham. Nós vamos iniciar a partir do dia 3 de setembro, próxima segunda-feira. Aí a palestra de hoje, eu preparei alguns temas assim fundamentais, iniciais sobre a reforma íntima para iniciar os nossos estudos desde já, aqui. Então, eu rogo ao Divino Mestre que esteja presente conosco, que direcione as nossas palavras, para que não nos afastemos das suas lições e do seu Evangelho. Rogo aos espíritos amigos desta casa que estejam conosco na noite de hoje. O tema da reforma íntima tem algumas curiosidades. Se ouve muito essa expressão reforma íntima no movimento espírita. E aí eu falei, bom, então provavelmente deve estar na codificação, Aí eu procurei nos livros de Allan Kardec, fui lá no PDF pela busca, nos livros eletrônicos, e curiosamente eu não encontrei essa expressão reforma íntima. Eu falei, gente, mas da onde os espíritas tiraram essa reforma íntima? Porque não busquei em toda a codificação, mas nos livros que eu achei mais fácil de encontrar, ou mais provável que esteja, não encontrei, não com essas expressões. Mas reforma íntima, na verdade, é uma expressão que nós demos a um movimento que é muito antigo, que é um movimento que, com mais profundidade, Jesus já iniciou entre nós. Porque o Mestre, ele tinha como principal tarefa entre nós renovar as almas, renovar os corações. Então ele veio ensinando ali aquela pauta de lições que representavam o máximo de perfeição das leis de Deus para nós. E todas essas leis, todas essas vivências, esses ensinamentos que ele trouxe, estão direcionados ao espírito, ao íntimo, àquela parte de nós que não é o corpo, não é a matéria. Então Jesus ali, o Evangelho de Jesus sempre foi um apelo à renovação interior. Nós temos em Paulo de Tarso o grande exemplo de renovação interior, que ele, segundo os relatos de Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele passa por um grande processo para deixar o homem velho e receber o homem novo, que era aquela proposta de Jesus para ele. O que Paulo de Tarso fez depois de se encontrar com Jesus, lá no caminho para Damasco, pelos seus 30 anos de apostolado, foi reforma íntima. Ele ali recebeu de Jesus uma proposta de mudança da sua alma, da direção do seu destino. E aí todas as cartas que ele escreveu estão direcionadas a esses temas, os temas da fé, da virtude. Então não é algo recente, é muito antigo. E o movimento espírita, o espiritismo, sendo aquela doutrina que resgata os ensinamentos de Jesus, é natural que esse ponto voltasse ao debate, muito assim, claro, É um chamamento bem claro do Espiritismo, esse movimento de mergulho íntimo para a mudança de direcionamento do nosso destino, da nossa alma. Aí, para introduzir o tema, nós podemos fazer um paralelo com as demais religiões ou com as religiões ao longo da história da humanidade. As religiões, elas sempre tiveram ali entre os seus temas o aprimoramento moral da criatura. Então, todas elas tinham algum propósito, às vezes não tão direcionado, mas algum propósito de mudança de hábitos, de costumes,
de disciplinar determinadas condutas. Só que, infelizmente, ao longo da história da humanidade, não constituiu como pauta central das religiões a reforma íntima ou renovação interior. As religiões acabaram dando mais atenção ou mais energia para aquela vivência ritualística das liturgias, dos dogmas, aqueles compromissos que você podia testemunhar exteriormente. Então, alguém poderia ver certamente se você era uma pessoa religiosa ou não, se você fazia isso, fazia aquilo outro, seguia esse mandamento exterior ou aquele. Então, nós vivemos ao longo desses milhares de anos trabalhando em aparências. A religião, infelizmente, parou nas aparências. Mesmo os movimentos cristãos, porque nunca foi a meta de Jesus trabalhar aparências, mas os movimentos cristãos, as religiões cristãs, infelizmente, entraram por esse caminho. Então é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas muito religiosas, seguem lá todos os ritos, os dogmas, aquela assim que você fala, realmente essa é. Só que você olha para a vida daquela pessoa, você não encontra reverberação na vida dela, daqueles ensinamentos. É como se passasse ali sem encontrar ressonância. Aquela pessoa segue fazendo exatamente o que ela fazia. Você pega ela 10 anos, 20 ou 30 anos atrás, é a mesma pessoa. Mas como pode a pessoa ter 30 anos de vivência religiosa ser a mesma? Alguma coisa não está certa. Porque seria dizer que nós somos perfeitos, que não precisamos mudar, e sabemos que isso não é verdade. Mas o problema está na nossa vivência das religiões, que paralisou, um pouco da nossa energia interior em torno de nos mudar, não de fazer coisas exteriores. Aí acabamos investindo num relacionamento formal com Deus. Então, por exemplo, é muito curioso, algumas pessoas acham que para fazer uma prece você tem que ter ali algumas regras, senão não é prece, ou senão não funciona. Ou se você fizer uma prece na igreja é mais forte do que você fizer fora dela, do templo. Então são coisas que nós trazemos, atavismos dessas experiências religiosas, trabalhadas na aparência. Se nós tomamos isso como nosso ponto de partida, não vai fazer sentido a reforma íntima. Tanto que se você falar para alguns religiosos de algumas outras denominações religiosas, eles não entendem muito bem do que se trata, por que eu tenho que mudar a mim mesmo? Eu já sou tão bom, pratico tudo que tem que ser feito, será mesmo? Então, é difícil você encontrar alguém e perguntar para ela, mas qual que é o objetivo da sua vida, assim, o seu sonho? O que você acorda todo dia e deseja fazer? É difícil alguém que você encontra que vai dizer, não, eu quero a cada dia ser melhor do que no dia anterior. É difícil achar essas pessoas, mas é muito fácil achar, não, eu quero a cada dia ser mais bonito. Curiosamente acontece o contrário, porque a idade vai avançando e a beleza vai ficando para trás. Ou então você encontra alguém dizendo, não, eu quero a cada dia ficar mais rico, ou juntar recursos para cada ano fazer uma viagem para o exterior, ou aquilo outro. São sempre objetivos exteriores, infelizmente. Na religião não ficou diferente. Então, por isso que o Espiritismo, ele vem modificar várias ideias religiosas que nós tínhamos. Porque, por exemplo, nós não sabemos há quantas encarnações estamos no Espiritismo. Talvez essa seja a primeira, porque é um movimento recente na Terra, ou no máximo a segunda. Quantas outras não tivemos nas religiões do passado, que ainda estão presentes, já muito reformadas, diga-se de passagem. Mas quantas experiências não tivemos ali nos templos, nos altares, nos rituais? Então, o nosso espírito já traz uma certa paralisia quando se fala em mudança íntima. Ele não gosta disso. Ele gosta de fazer fora, fazer dentro ele nem entende. Aí o Espiritismo renova várias ideias que vão mudar completamente a concepção da criatura, do que ela é, para onde ela vai, da onde ela veio. E aí, alguns elementos que eu vou trazer aqui que reforçam essa mudança. Primeiramente, o Espiritismo muda completamente a nossa ideia de Deus. Porque antes o Deus, lá no passado, era o Deus da tribo. Tanto que a outra tribo tinha outro Deus. Os deuses, aí vai para o plural, porque cada um projetava o seu egoísmo na divindade. Então virava muitas.
Aí colocava ali um aspecto de águia, o outro de algum outro animal. Então criava forma para os deuses. Deus tem essa coisa. Mesmo depois do Cristo, a gente continuou. Muitos de nós ainda trazem aquela ideia de Deus como um Senhor, ali nos seus 70 anos, com a barba bem volumosa, sentado no trono, dando disposições severas. É uma coisa que nós nutrimos há muitas vidas. O Espiritismo muda completamente, porque ele vai dizer Deus é Deus do universo, não é Deus da Terra. Nós chegamos a ter a ousadia de acreditar que a Terra era o centro do universo, imagina. Então, depois que a ciência mudou todas essas ideias, o Espiritismo vem e diz, o Deus não é da Terra, nem de Marte, nem do Sol, ele é do universo infinito, ele é um só, é muito diferente. E o universo é muito grande. A cada vez que nós tentamos entender ele fica maior. Porque nós vamos lançando as tecnologias dos telescópios, aí você vê um pouco mais ali, aqui, multiplica esse número de galáxias para lá, para cá. Atualmente entende-se que temos em torno de 200, 300 bilhões de galáxias. O que é galáxia? É aquele conjunto de constelações estrelas. Então você pega o Sol, multiplica ele por bilhões, junta, é uma galáxia. E tem bilhões de galáxias. Então, você multiplica bilhões de galáxias por bilhões de sóis, dá um número que eu não sei nem qual o nome que ele tem na língua portuguesa. É imenso. E Deus é Deus disso tudo. Isso já é uma coisa que impacta. Porque eu já não venho para o templo religioso achando que o Deus é o meu Deus. Ou o Deus do outro é diferente. Deus é um. Né? E todos nós somos filhos dele, somos irmãos. Essa ideia muda completamente a ótica das coisas. Outro ponto essencial que a doutrina espírita traz, que renova, é sobre as leis naturais. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que, salvo engano, ali 620, por aí que os Espíritos perguntam sobre a lei natural. O que é a lei natural? E naquela época, a lei natural seriam as leis da natureza, que a ciência estava descobrindo, né? Aí o que os Espíritos respondem? A lei natural é a lei de Deus, ou as leis naturais são as leis de Deus. Mas aí eles complementam, e elas regem tanto a vida material quanto a vida moral. O universo que Deus cria, ele é tanto material, é o mínimo dele, é o material, e ele também é moral. O que é moral? Ele é uma diretriz para as criaturas livres, os filhos deles que podem escolher. Os filhos de Deus que escolhem. Para esses existe um universo moral que diz, olha, a escolha certa é aquela e não essa. Então a moral, conforme os Espíritos definiram, é essa você saber distinguir entre o bem e o mal. Isso já é completamente diferente. Porque é a mesma coisa que dizer que a mesma lei que nos sustenta os corpos unidos aqui ao chão, a lei de gravidade, a mesma força que cria essa lei, cria a lei do amor, a lei do perdão. É a mesma, no final acaba sendo as mesmas leis. Você fala, nossa, mas como é que funciona isso então? Porque se nós tentarmos violar a lei da gravidade, não vai funcionar. Nós jogamos um objeto para cima, ele vai cair. Se nós estivermos na trajetória dele, ele vai cair em cima da gente. Não dá para violar a lei da gravidade. Você conhece os efeitos e recebe os efeitos. As leis morais também são assim. Pode-se violar a lei de amor? Aí você fala, pode. Tem muitas pessoas que odeiam, que têm ódio, que são agressivas. Mas será que elas estão violando a lei de amor? Só na aparência. Porque a lei de amor vai constrangê-las a retificar. Aí entra outras leis de Deus, né? Da justiça, que vão constranger aquela criatura a se modificar o seu caminho. Então, se eu jogo uma maçã e fico no caminho dela, ela cai em cima de mim. Se eu violo a lei de amor, ali na frente eu vou colher um problema para mim. Ela é inviolável também. Então tem o seu efeito. Eu tenho que me adequar ao efeito dessa lei. Eu não consigo burlá-la. Isso é diferente. Então nós já nos reconciliamos com a ciência. O Espiritismo, por exemplo, não tem nenhum problema com a ciência. Porque se as leis que eles estudam lá são as mesmas que Jesus falou no seu Evangelho, por que nós vamos nos inimizar com os cientistas? Muda-se a concepção de Deus, muda-se a concepção das suas leis. E aí, nesse contexto diferente que o Espiritismo traz, onde é que fica a reforma íntima? O que é a reforma íntima?
Reforma íntima, no fundo, é esse movimento de aprimoramento moral, aprimoramento da criatura. Pode ser sinônimo de evolução. Então, quando se diz que uma criatura está evoluindo, ela está para evoluir, ela tem que fazer esse movimento da reforma interior, da renovação de ideias. Aí pode se perguntar, mas por que eu devo fazer aprimoramento moral? Para quê? Porque parece que tão trabalhoso, eu já tenho os meus vícios, meus defeitos, tenho ali algumas qualidades, eu já me habituei, né? Aquilo já é normal para mim, para que eu vou gastar energia tentando mudar isso? Pode ser uma pergunta que se faça. Porque se alguém tem o propósito de ganhar dinheiro como meta da sua vida para fazer uma viagem, você vai perguntar para ela, mas por que você quer ganhar dinheiro? Ela vai falar, para fazer uma viagem. Então ela sabe por que ela quer. Aí você fala, mas por que você quer fazer uma viagem? É porque uma viagem eu fico feliz, eu acho agradável, mudo de ares. Né? No fim, todas as nossas ações então buscam a felicidade. Não dá para negar isso. Às vezes nós não a encontramos onde a buscamos, mas nós estamos buscando. No que tange a reforma íntima, o aprimoramento moral também é dessa forma. Por que devo me aprimorar? Para ser feliz. E por quê? Qual que é a lógica disso? Aí tem uma questão muito interessante que eu gostaria de destacar. Nessa questão, quando se fala que a lei natural é a lei de Deus, ele diz assim mais para frente. E as leis de Deus são as perfeitas para a felicidade do homem. Mas o que tem a ver lei divina, lei natural com felicidade do homem? As leis de Deus, porque sendo o ser perfeito, ele vai fixar leis perfeitas. Elas são as verdadeiras para a felicidade do homem. Quer dizer, que se eu sigo as leis de Deus, eu vou ser feliz. Eu vou obter a felicidade. Então, isso já modifica a minha ótica. Então, a minha vida aqui deve se pautar em seguir as leis de Deus. Mas quais são essas leis? O trabalho de evolução da criatura é para aprender essas leis, compreendê-las e vivê-las. Mas Jesus já fez boa parte do trabalho. Ele já legou ali ensinamentos que são fáceis para a consciência aberta compreender. Aqueles que têm muitas coisas ali na cabeça podem não compreender. Mas aquele que está disposto, de boa vontade, ele entende os ensinamentos de Jesus. Ele pode não concordar, aí já é outra coisa. Ele está discordando do Cristo. Mas ele entende o que ele tem que fazer. Então, quando se diz do perdão, a gente entende que tem que perdoar. Mas a gente pode discordar de Jesus, falar, Jesus, acho que você exagerou. Perdoar inimigo não vai dar não, o Senhor exagerou. Então, eu entendo que eu tenho que perdoar, mas eu não concordo. Aí já é diferente. Chegará um momento que você vai concordar. E chegará um outro momento em que, vivendo a lei do perdão, você vai perceber no seu coração o tamanho da felicidade que ela te trouxe. Quando você faz esse percurso de conhecer, concordar e viver, sentir e viver no seu coração, aí você aprende aquela lei em você. Aí, a partir dali, o perdão fica fácil. Porque se você teve uma experiência de perdão, é um exemplo que eu estou dando. Se você teve uma experiência de perdão e se sentiu feliz, você vai querer ter outra. Então, no próximo ofensa, aí você fala, não, naquela foi boa, vou tentar de novo, dá um crédito para o Cristo, vou tentar de novo. Aí você experiencia de novo aquela sensação agradável, de liberdade da alma. Aí você vai repetindo, vai ficando natural, vai ficando natural. Então a evolução da criatura, ela tem essa trajetória. Nós vamos aprendendo as leis, vivendo as leis, sentindo que elas são boas, e aí elas ficam conosco para sempre. Elas passam a constituir o nosso patrimônio eterno e vão nos direcionando. E assim se processa esse grande empreendimento que é da reforma interior. Aí tem uma questão que eu gostaria de ler sobre a felicidade, que é interessante, porque às vezes a gente tem muita dificuldade para entender o que é felicidade. Nós confundimos muito, colocamos ela muito em lugares em que ela não está. E o que os Espíritos dizem sobre isso? Eles disseram. Está no final do livro, no livro 4º, na parte 4, né, do livro dos Espíritos, a questão 921. Ele pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece,
poderá conseguir uma felicidade relativa? Então aqui Kardec já estava vendo que a situação na Terra não estava boa e ele queria saber se dava para melhorar um pouquinho, né, enquanto estamos aqui. Aí os espíritos respondem: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Olha que interessante. Quase sempre o artífice da sua infelicidade. Então quer dizer que em alguns casos pode ser, artífice é aquele que causa, né? Que elabora. Em alguns casos nós não elaboramos a nossa infelicidade. Que casos? São bem poucos. São aqueles relacionados às dificuldades da vida material. Esse até Jesus passou. Todos que encarnam vão passar por essa cota de infelicidades relacionadas ao corpo físico. Então ali uma doencinha, quer dizer, Jesus talvez não tenha adoecido. Você veja que Jesus é um péssimo exemplo, né? Para comparar com a gente, porque sempre há uma exceção para ele. Mas é essa a lógica. A infelicidade relativa ao peso do corpo material. Essa realmente todos nós passamos, sejamos anjos ou não. Mas a maioria delas nós somos os artífices. Quase sempre nós somos os artífices. A dizer, você provoca a sua felicidade ou provoca a sua infelicidade. Você constrói o seu céu ou o seu inferno. Os Espíritos estão dizendo. Como que se constrói o céu? Praticando a lei de Deus. Ela pode poupar de muitos males e alcançar uma felicidade tão perfeita quanto nos permita a existência grosseira do corpo. Então aqui eles já indicam, eles não disseram o que é felicidade, mas já disseram como chegar até ela. Pratique a lei de Deus. Se você fizer isso, você vai adquirir ou viver uma felicidade relativa tão perfeita quanto seja possível na Terra, nesse corpo pesado que é o nosso. E aí na questão seguinte, o Allan Kardec pergunta assim: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Você veja, né? Como o Allan Kardec, ele perguntava as coisas que a gente gostaria de ter perguntado. Aí os Espíritos respondem assim: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A felicidade para a vida material é a posse do necessário, não do supérfluo. E o necessário nós vamos aprender que é quase muito pouco, é mínimo. Então, na condição de corpos materiais, se me faltar o alimento do dia, se me faltar o remédio quando eu estou adoecido, ou se me faltar água para beber quando eu tenho sede, aí eu vou ter um problema com a minha felicidade. Mas se não faltar essas coisas que são básicas, aqui já você marca, já cumpriu esse quesito. A partir daí é por sua conta. Depois do necessário, aí é com você. Se você acha que fazer 3 viagens para a Europa por ano é necessário, tudo bem. Se você acha que comprar roupas de grife é necessário, tudo bem. O problema é que quando você não conseguir comprá-las, aí você vai ficar se sentindo necessitada, né? Vai questionar a sua dignidade. Aí eu vou fazer uma à parte? Não vou fazer uma à parte, não. Eu vou faltar com a caridade se eu fizer essa à parte. Mas, não, a gente aprende com Jesus que é melhor não, né? Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aqui já é diferente. A vida moral é a forma como nós lidamos com o nosso livre-arbítrio, nosso relacionamento com os outros e com Deus. É a forma como nós agimos, as intenções que nós colocamos e o resultado que causamos. Essa é a vida moral. E relativo a isso, o que é felicidade? Consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila, aí nós lembramos daquela pergunta, onde Kardec perguntou onde estão escritas as leis de Deus. Aí os Espíritos respondem, na consciência. Então, quando você cumpre as leis de Deus, a sua consciência fica tranquila, porque é ela que é o juiz. Cumprindo as leis de Deus, a consciência fica tranquila, nós somos felizes. Fé no futuro. Por que fé no futuro? Porque na vida material nós temos as nossas capacidades muito restringidas. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei quando eu vou morrer. Existe uma grande margem de incerteza na minha vida aqui.
O meu corpo pode a qualquer momento dar algum problema. Então existe um campo muito grande de incertezas na nossa vida na Terra, no corpo. Fé no futuro alivia essas incertezas, deixa a coisa mais leve. Fé em qual futuro? O futuro da vida espiritual. Mas aí que está a questão, né? Paulo de Tarso, num versículo, ele diz assim, que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal do Cristo, a fim de receber a retribuição de tudo o que fizemos no corpo, para o bem ou para o mal. Todos nós sabemos disso, né? Que um dia a morte vai exigir que prestemos contas da vida. Veja, a morte vai exigir que prestemos conta da vida no corpo. E é aqui que a fé no futuro ajuda, mas quem vai ajudar mesmo, definitivo, é a consciência tranquila. Porque se você chegar do outro lado com a consciência pesada, aí a sua situação fica difícil. Já é difícil aqui, porque como eles disseram, consciência pesada traz infelicidade na encarnação. No mundo espiritual é um pouco pior. Então, veja que interessante. Então vamos rebobinar para ver o que as minhas reflexões chegaram até agora. Nós temos que fazer esse movimento de reforma interior, por quê? Porque renovando-nos em direção, ou nos conformando em direção às leis de Deus, nós adquirimos uma consciência tranquila. E vamos ter uma felicidade aqui. Então, por que você precisa ser uma pessoa melhor a cada dia? Porque isso te traz felicidade. Se vocês entenderem essa parte, a minha tarefa aqui essa noite está cumprida. Consciência tranquila, seguir as leis de Deus traz felicidade. Só que nós temos que lembrar que somos muito imperfeitos ainda, trazemos muitas imperfeições. Então, entre você atender sempre aos mandamentos da sua consciência, trazê-la tranquila e viver as leis de Deus, há uma grande distância. É aí que entra o processo da reforma íntima. E aí tem várias questões. Eu vou trazer algumas introdutórias, porque senão depois ninguém vem no grupo, né? Se a gente contar tudo, vocês não vêm, né? Então eu vou dar uma aqui de marketing. Aquele que você vai clicando assim, chega no que você quer, você tem que pagar, né? Então, a primeira questão da reforma íntima, que nós temos que ter assim muito firme, é de que ela é um processo eterno. Nossa, você falou isso para estimular ou para desestimular a gente, né? Porque você fala assim, eu vou fazer um bolo. Aí você olha lá assim, quantos minutos na receita? 30 minutos. Nunca dá, né? Você já viu aquele tempo esperado de receita de internet? 30 minutos. Você gasta 1h30, porque tem que lavar a louça depois, tem que resolver tudo. Então, você já se desanima. Se eu chego para você, olha, a sua reforma interior, você vai gastar a eternidade para fazer, você fala, esquece isso, eu vou ficar assistindo novela. Não vou fazer esse negócio, não. Mas isso não é um problema, porque nós acabamos de ler aqui que se trazemos a consciência tranquila, ou mais ou menos tranquila, a gente já é feliz. Então não é que você vai gastar a eternidade para fazer a reforma íntima e vai conquistar o prêmio só depois da eternidade. Não, você conquista a cada instante. Às vezes Jesus é tão misericordioso que Ele manda antes o crédito. Antes de você adquirir a virtude, Ele está te dando ali uma consolação, um bálsamo para ver se vai. São os acréscimos de misericórdia. Então, quando nós dizemos que vamos gastar a eternidade, não é para desestimular, é para estimular. Então, quer dizer que não precisam se preocupar, vocês que já estão aí, né, pensando em se tornar anjos, né, na próxima encarnação, não precisa se preocupar com harpa, com ficar em nuvem, paralisado, olhando. Não precisa. Tem muita coisa para fazer, viu, gente? Porque você vira anjo, e vai demorar um pouquinho, mas depois você vira anjo, entre você e Deus ainda existe um trilhão infinito de quilômetros. Então você sempre vai ter uma coisa a aprender, a cada dia vai ter uma lição, e aí vai. Então todas as criaturas estão fazendo reforma íntima. Nossa, é sério isso? Então quer dizer que Jesus também está? Talvez não com essas palavras que nós adotamos na Terra, porque dá a entender que tem algum defeito ali em Jesus que ele precisa reformar. Ele já passou um pouco dessa fase. Mas ele está num processo ainda de se aproximar de Deus, de evoluir. Jesus não parou de evoluir. Tanto que existem espíritos superiores a Jesus. Quando
O Chico Xavier falou isso numa entrevista, ele até falou, com todo o respeito, o amor que devemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos perdoe, mas segundo os espíritos, os relatos, é possível que há um Cristo do sistema solar que é superior a Ele, um Cristo da galáxia que é superior ao do sistema solar, que é superior a Jesus, e assim vai. Porque se Jesus administra a Terra, tem alguém que administra o sistema solar, 9 planetas. Tem alguém que administra a constelação X, que são tantos sóis, tantos planetas. Então sempre vai ter um espírito ali atuando com Deus, dirigindo o universo com Ele. Porque Deus não é egoísta, Ele chama a gente para trabalhar com Ele. Então nós nunca vamos parar de nos desenvolver. Isso é algo que temos sempre ter em mente. Não para nos desestimular, mas para estimular. Falar, não, então legal, a cada dia uma lição nova, não tem tédio. Não tem tédio. Tem uma coisa pior que tédio. É horrível. Então, você imaginar na nuvem a catal da harpa, você fala, nossa, em 20 minutos eu quero voltar a ser o demôniozinho que eu era. Mas não é isso. Porque tédio realmente é ruim. Para não ter tédio, vamos fazer reforma íntima. Porque a cada dia com Jesus você aprende uma coisa nova. Em geral, você aprende aquilo que você não quer. Às vezes Jesus dá cada uma na gente, que a gente falou, né? Porque é sempre uma coisa diferente que você não espera. Você vai passar por uma situação, você fala, não, isso aqui eu já sei mais ou menos como é que eu vou lidar. Aí Jesus vai lá, coloca uma aqui, outra coisa, você vira tudo do avesso, e você chega no final e fala, nossa, né? Tudo diferente. Mas se você tiver com o seu coração aberto, você vai perceber a lição que estava lhe sendo ensinada. Em geral, não é aquela que você queria aprender, era aquela que você precisava aprender. Porque Jesus sabe das nossas necessidades. Então, o primeiro ponto é esse. Sempre vamos estar nos desenvolvendo. O segundo ponto, bom, então, sempre estamos nos desenvolvendo. Mas como é que funciona esse desenvolvimento? Nós não vamos inverter o processo, ou seja, nós não vamos esperar ser perfeitos ou mais perfeitos para começar a fazer a reforma íntima, seria até uma contradição. Então, reforma íntima é como você está na sua casa, aí você vai fazer aquela reforma, e você sabe que reforma é ótimo, né? Porque você mexe numa parede aqui, tem que derrubar aquela dali, mexe num cano, estoura ali, cai não sei o que, tem que trocar o telhado, a caixa d'água. A reforma íntima é assim, então você começa aqui, vê outro defeito ali, outro aqui, só que você não pode sair da casa. Você tem que continuar morando nela, os pedreiros estão ali, aquele pó, aquela coisa, você está mudando, reformando, fica melhor um pouquinho aqui, pior ali, e você vai. Esse é o processo, é um processo que você faz enquanto você é imperfeito. Então você vai ter que conviver com o pó, com os detritos, com a sujeira, enquanto você já está convivendo ali com um conforto a mais do seu lar reformado. Então nós estamos nessa batalha, né, entre o homem velho e o homem novo. Às vezes a gente vai, acerta bonito e fala, nossa Jesus, agora eu fui bem. Às vezes você dá aquela pisada de jaca terrível. E ao mesmo tempo, né, então é um conjunto. Então nós temos que lembrar disso. Por que temos que lembrar disso? Porque às vezes a pessoa acha que se ela errar, ela tem que parar de fazer. Nossa, eu não estou conseguindo, estou errando. Mas então, é aí que você tem que continuar. Né? Porque onde você está errando é porque uma hora você vai acertar. Onde você já está acertando é porque ele é progresso que você já fez. Então, o que nos direciona nesse trabalho é a disciplina. Nós não ainda sabemos amar como os anjos, perdoar como eles, agir em perfeita conformidade com a realidade como eles fazem espontaneamente. Mas com a disciplina nós vamos conseguir. O que é disciplina? É quando vem a sugestão equivocada, você fala, não, dessa vez eu vou tentar a solução de Jesus. E você vai disciplinando, dirigindo. O anjo, o que ele faz? Alguém ofende ele? Ele perdoa. Ele nem pensa, ele perdoa, porque ele já adquiriu o perdão nele, é espontâneo. O amor nele é espontâneo. Em nós ainda não é. Mas com a disciplina, meus amigos, nós podemos fazer coisas impressionantes. Então, o primeiro elemento que nós temos que lembrar é a disciplina. E não podemos desistir. Porque se é um processo que vai ser feito, vai sendo fazendo, várias vidas, se você parar, aí que é o principal problema. Quando os espíritos falam da evolução, eles dizem assim, que os espíritos não retrogradam, né? Eles não regressam. Então,
regridem. Então ele não evolui e na próxima encarnação ele perde a aquisição que ele adquiriu. Isso não acontece. Mas acontece uma coisa pior, ele fica estacionado. Então pensa, você está fazendo uma viagem, pega o seu carro, aí você vai, que em Guaraci não tem problemas, numa cidade grande, aí vem aquele trânsito legal, né? Aí você tem que ficar estacionado alguns minutos, aí anda um pouquinho e estaciona. Quer coisa pior do que ficar parado? É horrível. Para a alma, para o espírito é horrível estacionar-se. Para o corpo de carne, pode não parecer. Você procura alguém que está estacionado espiritualmente, ela pode estar sorrindo, achando que está curtindo a vida, está tudo bem. Só que quando ela perde o corpo, quando a fatura dela volta para ela ver se ela pagou alguma coisa ou não, e ela vê todo o tempo que ela perdeu, é muito sofrimento. Porque ela vê os recursos que ela recebeu e quase nada que ela fez com eles. Então esse é o problema de ficar estacionado. Então, não agir com equilíbrio na nossa vida na carne gera esse problema. É como se você passasse num grande tráfego, achando que está tudo bem, mas depois você percebe quanto tempo você ficou perdido ali e não chegou em lugar nenhum, quando você vê se você andou ou não andou nada. Então, o pior que pode acontecer ao espírito é ele se estacionar. Quando ele se estaciona, ele se desconecta com as leis de Deus, com a providência. O que acontece com ele? Ele começa a contrair dívidas. E aí é outro problema, porque ele não perde as aquisições dele, mas ele cria tantos vínculos que ele vai ter que pagar, desvincular-se depois, que é terrível. Jesus uma vez falou assim: aquele que pratica o pecado, o erro, é escravo do pecado. Mas por quê? Porque quem viola a lei de Deus cria uma dívida, cria um vínculo de reparação. Eu não posso chegar e falar, violei, mas eu vou me eximir e vou fazer outra coisa. Não posso. A sua consciência não deixa. Mesmo que você queira, a sua consciência não deixa. Então, quando nós praticamos o pecado aqui no sentido de cometer um erro contra as leis de Deus, nós criamos um vínculo, uma dívida. E aí complicamos o nosso processo. Porque a dívida, o que acontece com a dívida? Você não paga, ela aumenta, ela vai pesando, vai pesando. Então o problema de se cometer muitos erros é que a sua liberdade vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Você vai entrando num estado de escravidão cada vez mais profundo. E aí é curioso essa questão da escravidão e da liberdade, que era algo muito comum, essas figuras, com os judeus. Porque os judeus, foi um povo muito difícil, na sua história eles foram escravizados muitas vezes. E o principal momento assim, de escravidão foi no Egito. Toda a história ali dos hebreus, né, da religião judaica, se constrói com a libertação do Egito. Aqueles que assistiam nas novelas vão se lembrar de Moisés, saindo ali dos faraós, levando eles para a terra prometida. Quando nós vemos a simbologia desse movimento, nós procuramos, por exemplo, Egito, em hebraico, a palavra é Mitzrayim, que significa estreiteza, limitação. Estar no Egito é estar na estreiteza, estar limitado, estar sem liberdade. Então a escravidão do Egito é esse sentido, não é estar lá, mas é um lugar íntimo que você não tem liberdade. Porque a cada passo que você dá, você se depara com um inimigo que você semeou, ou com uma dívida que você tem que pagar. Então quando Moisés oferece todo o seu conjunto de revelações, ali misturado com as coisas que ele quis incluir, né? Então, por exemplo, quando pegamos o Decálogo, os 10 mandamentos, todos eles são leis divinas, tanto que continuam se aplicando até hoje, com alguns ajustes de forma, né, da linguagem, mas continuam se aplicando. Se a criatura praticasse aquilo ali, o que acontecia com ela? Ela conseguia sair do Egito. Porque se eu não mato, não matarás, o que acontece comigo? Eu não criar a dívida de ter que passar por um assassinato ou de ter que reparar uma vida. Então eu ganho liberdade. Então, são vários esses mandamentos, era para dar dignidade ao povo. Dignidade de você poder caminhar, não com equilíbrio só nessa vida, mas nas todas próximas. Porque a nossa história evolutiva até ali, o que era? Você vivia, contraía dívida, pagava dívida. Contraía dívida, pagava dívida. Era uma encarnação contraindo, na próxima pagando, e vai para onde com isso? Porque o espírito fica andando em círculos. Então, a liberdade, que é essa que se adquire com Jesus e com Deus,
ela exige uma conformação do nosso livre-arbítrio. E é interessante isso, né? Porque Deus, na sua grandeza, um ser absoluto, como que Ele cria um filho que pode escolher contra Ele? Veja que amor! Que é capaz de dar à sua criatura o poder de negar o Criador. Nós temos esse poder. Não utilize, viu, gente? É terrível. Mas nós o temos. O livre-arbítrio permite que a gente negue o Criador e se arrogue a ser Criador. Veja que coisa. E Deus, além do mais de ter nos dado essa faculdade de escolher, Ele respeita ela. Ele não viola a nossa liberdade. Não quer dizer que nós saiamos livres dos nossos erros, porque as leis de Deus vão nos constrangendo. Mas Ele não tira a nossa capacidade de escolher. Nós podemos sempre escolher. Muito interessante isso. Então, esse processo de renovação íntima, ele se dirige diretamente ao livre-arbítrio. Aquela capacidade que nós temos de escolher diferente. Ontem eu fiz o mal, mas hoje eu quero escolher o bem. Hoje eu quero fazer diferente. E Deus sempre nos concede mais uma chance, mais uma oportunidade. Então, a reforma íntima é aproveitar essas oportunidades desde já. É algo que o Espiritismo recomenda. Toda a doutrina espírita está nesse sentido. Esse final de semana, eu estava ali vendo alguns vídeos na internet, no YouTube, e aquilo é terrível, né? Porque o negócio passa de um, passa para o outro, quando você vê, passou o dia, né? Mas ali nesse negócio de passa para lá, passa para cá, eu caí em alguns vídeos de pregações dos nossos irmãos evangélicos. E aí, eu achei muito interessante, algumas eu assisti. Aí um certo pastor, ele dizia assim, olha, é muito legal das igrejas pentecostais. Para aqueles que não sabem, o movimento de pentecostalismo, ele traz algo similar, uma vivência similar com o que nós temos com a mediunidade. Em religiões que não são espíritas. Então, as religiões cristãs que passaram por essa renovação, elas têm experiências com ouvir, para eles são os anjos ou Deus, mas isso não importa. Mas eles ouvem os espíritos, têm as experiências de êxtase, aquela exaltação. Eles têm essa vivência lá, assim como nós temos na casa espírita. Aí o pastor diz, é muito bom ter os dons do espírito, né, os carismas que eles chamam. Ter essas experiências, é muito bom ser um fiel seguidor de Jesus, vir à igreja todos os domingos, seguir os seus mandamentos, os exteriores, é muito bom tudo isso. Mas, se você não traz Deus em você, nada disso adianta. Olha, o que ele estava querendo dizer? Se você não se torna, ele fala assim, se você não se torna cópia do Cristo, não adianta você ter dons espirituais, ficar vendo coisas, tendo êxtases, ou ser uma pessoa aparentemente que vive uma vida reta, equilibrada. Não adianta. Se você não traz Jesus e copia-lhe os exemplos, não adianta. Eu fiquei muito feliz por ver que também em outras religiões se tem essa ideia, porque o Espiritismo vem trazer essa renovação. Está lá na questão 624, já dizendo, Jesus é modelo e guia. O modelo só é modelo se você tenta copiar. Então o Espiritismo devolve Jesus no lugar que é dele mesmo. Daquele Espírito que dirige, a quem nós devemos seguir, copiar os exemplos. Então achei interessante essa pregação, né? E aí, outra coisa que eu gostaria de comentar também, o Espiritismo nos dá essa liberdade de nós podermos apreciar uma pregação, um culto evangélico, ou uma missa, ou qualquer outra coisa, porque nós já não estamos mais vinculados com a religião formalista. Mas nós tentamos adorar Deus em espírito e verdade. Então, qualquer lugar serve, porque Deus está em todos os lugares. Então, nos últimos tempos, né, eu tenho achado muito agradável até ter essa experiência interreligiosa, porque você muda ali algumas ideias, né? Interessante. Então, meus amigos, se vocês me verem assistindo uma missa, num culto evangélico, pode ficar tranquilo, né? Está tudo bem comigo. Eu não vou deixar de ser espírita, porque meu compromisso que eu fiz com Jesus é com o espiritismo, né? Mas pode ser que vocês me vejam ali na missa, né? Assistindo um culto, porque eu acho interessante. Né? Traz essa multiplicidade de valores, nós não temos mais que ficar apegados aos formalismos. Mas pode ter certeza que toda semana eu venho, eu continuarei aqui com vocês, tá? Não vou fugir. Aí tem o grande tema do método da reforma íntima.
que não vai dar para a gente abordar as suas minudências aqui. Mas nós podemos pincelar. A grande ferramenta de renovar a si mesmo é o autoconhecimento. Ele é como se fosse assim, pré-requisito. Por quê? Se você não conhece a si mesmo, você não sabe onde tem defeito, onde tem virtude. Então não tem como você fazer nada com você de renovação. Porque vai lhe faltar a visão, né? É você tentar dirigir um veículo cego, vai cair no precipício. Você não sabe para onde vai, se aqui está certo, se aqui está errado. Então é essencial no processo da reforma íntima esse mergulho íntimo, ela já diz íntimo, dentro, para você perceber onde tem defeito e onde tem sementes de virtude. Eu nem vou falar virtude, que nós ainda estamos muito distantes da virtude, mas onde ainda tem ali sementes já, tentando desabrochar. Se nós não fazemos isso, aí já não funciona desde o princípio. E aí, na própria codificação, nós temos aquela famosa questão 919, salvo engano, essa mesmo, em que Allan Kardec pergunta, mas qual o método mais apropriado para fazer essa mudança interior, para se melhorar? E aí responde Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Era um conhecimento antigo, desde antes de Sócrates. Esse sábio não foi Sócrates, foi um pouco antes. Eles já diziam lá na Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. Estava escrito assim na entrada do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Sem isso, você não consegue. E aí Santo Agostinho, ele dá aquele processo que nós podemos chamar de autocrítica. Que ali você tem a tua experiência no dia. Aí no final do dia você se recolhe, vai ali verificar onde você acertou, onde você errou. Onde tem coisas que se tivesse no outro você reprovaria. Que às vezes tem isso, né? Às vezes a gente traz um comportamento que em nós é virtude, no outro é defeito, o mesmo comportamento. Então a gente tem que fazer esse processo de olhar no outro para não cair nessa armadilha. Esse seria a autocrítica. Mas tem outras duas formas, um pouco menos agradáveis, de se autoconhecer. Essa é a melhor. Porque essa é aquela que você fala assim, não, eu vou tentar, por mim mesmo, me autoconhecer. Vou fazer um esforço eu mesmo. Eu acho que é interessante, então eu vou buscar. Se você não faz isso aqui, Jesus tem as alternativas. Porque senão a coisa não ia funcionar. Outras duas formas. Pela dor. A dor, a aflição, a doença, tudo que aqui na carne é difícil, nos traz valiosas lições. Porque onde tem dor, falta virtude. Ou faltou aqui, ou faltou no passado. Então, a dor sempre está indicando onde você está errando, onde você está se equivocando. Ela é um excelente indicador para se autoconhecer, desde que tenhamos a resignação. Resignação é você aceitar a dor como professora, não como inimiga. Então, você aceitando ela como professora, você vai receber a lição que ela tem a te ensinar. É melhor que não utilizemos essa professora. Às vezes é essencial, mas não é sempre. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec separa, né, as causas anteriores das aflições e as causas atuais. E ali no balanço que ele faz, segundo ele, a grande maioria das nossas aflições, 70% quase das nossas aflições, tem causa nesta vida mesmo. Então eu tenho 20 e poucos anos, quando nasci, estou fazendo coisas. Essas coisas que eu estou fazendo estão me trazendo 70% das minhas aflições. Olha que maravilha. Então é fácil, porque você, 20 anos, você sabe, você capta. O período da sua vida na carne, você consegue abrangê-lo. Agora, das suas várias e várias vidas, é difícil. Mas aí está apenas 30% das aflições. Aquelas que realmente não dá para fugir. Então, se nós já fazemos esse movimento de interiorização, de mudança, nós removemos 70% das aflições. A dor já nos visita menos. E quando ela visita, é que ela está trazendo aquela lição fantástica que vai te trazer muita felicidade no futuro. Então, a segunda forma de autoconhecer-se, pela dor. Tem uma terceira forma, que é pelo convívio com os outros. E aqui tem uma questão muito interessante. Nós não temos a liberdade para escolher as pessoas que vão estar ao nosso redor. Quando nós fazemos o planejamento reencarnatório,
a nossa vida de espírito, ela atrai pessoas das quais nós necessitamos para avançar. Então, por exemplo, no que tange aos casamentos, a grande maioria dos casamentos são casamentos de provas e expiações. Vocês não precisam dar o seu testemunho pessoal, mas são casamentos de provas e expiações. Porque, nossa, você vê aquela pessoa, um príncipe, né? Vou me casar, vai ser maravilhoso. A partir do mês seguinte é aquela tragédia, né? Por quê? Ali, o que Jesus fez? Ele colocou um negócio ali para, né, você se vincular com aquela pessoa, porque a sua consciência precisava, e a consciência do outro também, para você se adiantar, né? Então, nós atraímos as pessoas que precisamos para nos educar. Então, o nosso chefe, as pessoas com quem nós trabalhamos, os parentes, né? Os cunhados, as sogras, os vizinhos, são pessoas que nós recebemos de Jesus conforme as nossas necessidades. E, em geral, elas vêm com os defeitos que nós temos. É o truque de Jesus. Então, ele coloca alguém ali do seu lado que tem o seu defeito. O que vai acontecer com você? Todo lugar que você vai tem um espelho. Você vai, nossa, aquela pessoa. Quando você sai aquela pessoa, você começa a ver, nossa, aquilo ali eu tenho. Aí você começa a ver, em vez de espelho, cruz. Fala assim, a pessoa é uma cruz, aquela outra tá cruz. O legal da cruz é que depois da cruz vem essa ressurreição. Com a fé em Deus vem, né, gente? Então, nós já passamos a mudar a nossa percepção quanto às pessoas que estão conosco. Sobretudo na família. A família é uma grande reunião de inimigos, né? A reencarnação faz isso. Ela coloca ali aquele pessoal que já está com a pá virada há 3, 4, 10, 20 vidas, põe junto, para ver se vai. E vai, porque vai. Tenhamos fé que vai. Então, nós podemos dar o exemplo. Está lá a senhora, né, a dona de casa, muito afinca, já conheceu, né, as suas obrigações. Então, ela está ali no final do dia, fazendo a janta. Né, ela faz a janta, passa a roupa, água às plantas, cuida dos filhos, lava a louça, tudo isso ao mesmo tempo. Porque Jesus dá essas habilidades, né, para aqueles que as precisam. Aí chega o príncipe dela, né? Chega o príncipe do trabalho, né? Aí, com toda a sua abundância, ele desmonta-se em cima do sofá, né? Desborracha em cima do sofá. Aí, nesse momento, a gente fica com dó não da dona de casa, mas do sofá, né? Chega o príncipe, aí ela já começa a sentir um negocinho aqui. Fala, né? Mas aí ela tá tudo bem, todo dia acontece isso, né? Aí tá lá o príncipe, aí de repente ele fala assim, mulher, traz aquela cerveja que está lá na geladeira para mim. Aí você está lá, no arroz queimando, a criança chorando, o cachorro fazendo cocô na cozinha, a planta lá morrendo porque se esqueceu de aguar, e o seu príncipe pedindo ali a cervejinha. Aí você, naquele momento, se ainda não conheceu Jesus, você já dá aquela preparada para soltar aquela facada verbal. Agora esse príncipe vai ver comigo. E aí só... Não devemos fazer assim, viu, gente? Porque se a pessoa faz isso, o que vai acontecer? Ela vai criar ali um problema. No dia seguinte, o príncipe vai chegar a desmontar no sofá de novo. Então, o que ela deve fazer ali? Ela deve falar, não. Tudo bem, ele ainda é um príncipe. Ele tem dificuldades, tem necessidades. Talvez eu tenha que oferecer algo a ele. E ali você vai percebendo que aquele seu príncipe está te ensinando, né, a paciência, o valor do esforço próprio. Está ali te ensinando um monte de lições. São as pessoas que convivem conosco. Isso também no trabalho, esses exemplos se espalham, né? Porque nós estamos sempre com pessoas difíceis ao nosso redor. Mas Jesus também coloca os amigos, as pessoas legais, para nos ajudar, porque senão também seria jogo, né, não daria certo. Então, essas 3 formas de se autoconhecer: pela autocrítica, pela dor e pelo relacionamento com os outros. Se nós percebemos essas ferramentas que Jesus usa para o nosso desenvolvimento, aí a gente vai caminhando com mais leveza, porque aí você vai percebendo, não, tem um problema aqui, um problema ali. E aí você vai ganhando mais força para passar por essas situações. Então, talvez, se essa senhora, que não é uma princesa, mas ela tem um príncipe em casa,
se ela ali começar a aplicar algumas lições do Evangelho, pode ser que toque o coração daquela pessoa. Ou se não tocar, o que vai acontecer? Quando vier a senhora à morte, extinguir o casamento, aí se ela cumpriu com equilíbrio, né, com retidão, aí vai falar assim, a senhora passe à direita, vá adiante, e o senhor passa aqui à esquerda, vá mais para aquele lado. Ela se liberta do príncipe. Se ela lá dá aquelas facadas verbais uma vez por dia, né, aí quando chega a senhora à morte, ela fala, né, vocês não vão passar nem para a direita, pela esquerda, deem as mãos e voltem para trás. Né? Vai de novo, que agora, né, eu vou mandar mais um problema. Então, são situações do nosso dia a dia que nos trazem lições. Então, olhando para essas lições, nós começamos a perceber que é sempre melhor agir com Jesus, com a indicação dele, mesmo que não concordemos com ele, do que com a nossa própria. Acho que uma palestra aqui, uma vez eu falei de um trecho de Emmanuel que ele diz assim, mais vale um dia bem vivido com o Senhor, do que 100 anos de revolta nas nossas criações inferiores. Então é melhor por um dia você conseguir perdoar o seu príncipe, do que viver 100 anos com ele dando patada e depois ter que viver outros 100 anos e mais 100 e assim por diante. Né? Então, esse processo nós vamos percebendo que, e aí entra o ponto final, eu já passei do tema, mas eu vou falar do ponto final. A reforma íntima não se faz sozinho, meus amigos. Tem uma parte que nos cabe e tem uma grande parte que cabe a Deus. Porque é Ele o nosso sol, é Ele que nos atrai. Então, Ele não vai nos dar tarefas ou situações mais difíceis do que aquelas que vamos conseguir. Então, essa senhora, o que ela pode fazer com o príncipe? Ela fica calma, tranquila, tenta ali lembrar de Jesus, né? Faz aquela meditação, vê um lago, um mar, tenta ali utilizar qualquer recurso para ela ficar em paz. Pode ser que na hora ela fique com raiva dele, mas não xinga de imediato, mas ela fica calma. Aí vai passando os dias, ela já começa a ficar mais calma, ela já está preparada para o príncipe. Então chega um momento que ela já está ok, é virtude já se adquirindo. Né? Porque ela faz a parte dela e deixa Deus fazer a parte dele. Pode ser que dali um mês, um ano, esse príncipe começa a dar valor ao seu título de príncipe. Né? E aí Deus vai mudando. Então é muito impressionante isso. Eu os convido a tentar. Então, quando nós vamos iniciar esse empreendimento infinito da reforma íntima, nós não podemos esquecer de Deus. A gente faz aquilo que a gente consegue, que está no nosso raio de ação. O resto é a fé. Se nós temos fé aqui, ajuda muito. Sobretudo fé em Jesus. Até mais que fé, nós devemos amar a Jesus. Porque se nós amamos a Jesus como irmão, como alguém que está conosco, nós vamos aceitar-lhe os conselhos. Então, quando ele der aquele conselho para a senhora, fala, perdoa, ele não sabe o que faz. Aí você fala assim, ele sabe sim. Aí Jesus fala, não, mas ele não sabe, perdoa. Então, se você ama Jesus, nós não damos atenção aos conselhos de quem nós amamos? Se nós desenvolvemos esse relacionamento afetivo, próximo com Jesus, a gente vai falar, olha, mestre, eu não estou de acordo com o senhor hoje, mas já você é mestre, é Cristo, eu vou tentar. Aí você vai fazendo ali o que ele indica. Eu lhes dou absoluta certeza que vocês serão surpreendidos pelo Cristo. Então, essa palestra serviu para, o principal objetivo é ressaltar a essencial tarefa de iniciarmos, desde já, esse processo de reforma íntima de forma consciente. Como meta de vida mesmo. Falar, não, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje, e assim por diante. Se nós compreendermos que isso, apenas isso, traz felicidade verdadeira, a tarefa aqui, pelo menos de hoje, dessa palestra, já foi atendida. Era essa mensagem que eu gostaria de trazer. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, muito obrigado.